testemunhas do poder de Deus. Qual era o papel do povo diante das nações, diante daquelas pessoas, daquelas tribos, aqueles povos que eles encontravam? Qual era a maior missão deles diante daquela situação ali, diante daquele encontro daqueles povos? Então, gente, aí em Josué 7, de 6 a 9, assim que é descoberto o pecado de Acã, assim que é descoberto a razão da tragédia, ou melhor, antes de ser descoberto, né? Quando acontece a tragédia, Josué agora faz uma oração triste, uma oração aqui de lamento pelo que aconteceu e questionando a Deus também as razões por aquilo que aconteceu. Então ele diz assim, ó, Josué 7, de 6 a 9. Sim, Josué rasgou sua roupa, que era um costume da época. Toda vez que você ficava em luto, toda vez que você ficava consternado, abalado com alguma notícia, alguma coisa, você rasgava suas vestes, colocava cinza sobre a sua cabeça e se cobria com um pano de saco. Aí olha aí o verso 7. E Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Então, só esse verso aqui, se você pegar, ele parece muito com aquelas outras vezes que o povo de Israel ficava murmurando para Moisés. Ah, quem dera tivesse morrido no Egito. Será que não tinha tumbas suficientes no Egito para você trazer ele para morrer no deserto? Ah, saudade dos pepinos e melões do Egito. Bem melhor do que ficar comendo desse pão vivo no sol quente. Então, essas afirmações durante a caminhada no deserto, Moisés escutou a exaustão. E quando Josué vai começar essa oração aqui, parece que ele está dizendo a mesma coisa que o povo dizia. Só que agora ele vai explicar qual o verdadeiro motivo por ele ter dito isso. Olha aí. Ah, Senhor, o que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então, Josué, na verdade, ele estava se preocupando com o nome de Deus, com o caráter de Deus diante das nações. E isso é um detalhe muito importante. Josué expressou a sua preocupação com os danos que a reputação de Deus sofreria com essa derrota de Ai. E essa preocupação também Moisés demonstrou quando Deus, quando Deus disse que ia destruir todo o povo por causa da questão do bezerro de ouro. O povo caiu na gandaia e Deus disse assim, ó, se afaste aí que eu vou destruir todo esse povo e a partir de você eu vou fazer uma grande nação. Claro que Deus não iria fazer isso, né? É apenas para testar qual era o nível de empatia, de ligação que Moisés tinha com aquelas pessoas. Moisés preferiu que seu nome fosse riscado no livro da vida a ver qualquer um do povo sofrer a destruição. Então, Moisés diz assim, Deus, se o Senhor destruir esse povo, as nações vão ficar falando mal do Senhor. As nações vão dizer, olha, esse Deus aí tirou o povo do Egito, não conseguiu conduzir eles no deserto, pegou e matou todos eles. Esse Deus aí é um fraco, esse Deus aí não sabe cativar seus adoradores. Não merece adoração. Porque ele liberta um povo para depois matar eles no deserto. Então, Moisés demonstrou preocupação com o caráter de Deus. Naquele dia lá, que Moisés estava falando isso diante de Deus, Josué não estava tão perto assim. Ele estava ali no meio do monte, não estava vendo o acampamento dos hebreus, mas também não estava lá na nuvem de glória que Moisés estava. Ele não escutou esse diálogo. Mas você vê como que dois líderes guiados pelo Espírito Santo, dois líderes guiados por Deus, eles se preocupam com o seu povo e também com o próprio Deus. Eles pensam tanto no bem-estar do seu povo, como no caráter de Deus, na maneira como Deus vai ser conhecido. Então, gente, aqui Josué traz uma importante lição. A lição de que
nós, irmãos, nós somos muitas vezes a única imagem de Deus que as pessoas vão ver. A única imagem da Bíblia que as pessoas vão conhecer. A única igreja adventista que as pessoas vão ver na vida vai ser você. Então, todos nós carregamos toda a identidade da igreja adventista em nossas atitudes. Se você for um adventista chato, se você for um adventista irresponsável, se você for um adventista que não é pontual, que não é confiável, as pessoas que conhecem você, que conhecem apenas você, elas vão achar que toda a igreja adventista é daquele jeito. Todos os adventistas são como você ou pior. Que as pessoas geralmente tendem a generalizar. Então, se você, usando o mesmo exemplo, a única igreja adventista que as pessoas vão conhecer é você. A única Bíblia que as pessoas vão ver é a sua vida. Então as pessoas podem sentir vontade de estudar a palavra de Deus, de conhecer, se você mostrar que você vive de acordo com seus princípios. E olha só, olha esse texto aqui de Deuteronômio 4, de 5 a 9. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje eu lhes proponho? Então, gente, as pessoas podem nos considerar gente sábia e inteligente. Exatamente, Nefredson. O verdadeiro cumprimento daquele terceiro mandamento da lei de Deus é quando você honra o nome de Deus através de suas atitudes, através de suas ações. E o contrário é exatamente isso que diz lá no mandamento. Tomar o nome de Deus em vão não é apenas dizer, ai meu Deus, não é apenas dar uma topada na parede, ah meu Deus, não é. Toda vez que a gente fala desse mandamento, todo mundo aplica como se você estivesse falando o nome de Deus repetidamente. Não é só isso. Tomar o nome de Deus em vão é representar ele de maneira falsa, de maneira errada para as pessoas. As pessoas podem ter a ideia de que o nosso Deus é um Deus exigente, que é um Deus autoritário, se você considera a vida cristã uma coisa difícil. Todo cristão, todo adventista que trata a vida cristã como um bicho de sete cabeças, como se fosse uma coisa ruim, como se fosse uma coisa insuportável, todas as pessoas vão ter a ideia de que o nosso Deus é assim e de que não vale a pena ser da igreja, que não vale a pena ser cristão, se for para ser tão triste quanto aquela pessoa que diz ser. Então, pense que cada coisa que você faz é exemplo. Você é um espelho o tempo todo. Então, gente, pense que a sua vida deve ser para glorificar o nome de Deus. Tudo que você faz é para tornar Deus conhecido e que as pessoas tenham uma boa imagem dele através da sua vida. A sua vida é que está em jogo. Suas atitudes é que vão fazer a maior propaganda de Deus para as pessoas. Então, a gente sempre fala do exemplo dos anjos, né? Os anjos poderiam ter vindo pregar o evangelho, mas Deus preferiu que fosse nós. E os anjos poderiam representar o caráter de Deus de maneira perfeita, porque eles nunca pecaram. Mas não há poder maior do que ver um pecador que foi transformado da lama para a limpeza, da água para o vinho, um pecador que saiu lá das trevas para a luz. Não há testemunho maior do que ver alguém transformado e que agora, com a vida nova, ele testemunha do caráter de Deus para as outras pessoas. E assim as pessoas vão nos chamar de gente sábia e inteligente. Quando nós formos o povo da Bíblia, quando nós somos o povo, voltarmos a ser conhecidos como o povo da Bíblia, o povo que conhece a verdade. As pessoas vão olhar que existe uma diferença entre as outras igrejas, entre as outras pessoas, entre os outros cristãos e nós. Por quê? Porque talvez os outros cristãos não saibam responder da sua fé, não saibam explicar por que eles acreditam naquilo que eles acreditam.
mas nós vamos ter na ponta da língua a explicação para dar a cada uma dessas pessoas. O adventista tem essa responsabilidade, saber explicar por que ele é adventista, saber explicar por que ele acredita nessas doutrinas, por que ele acredita na volta de Jesus, por que ele acredita que o sábado é o dia do Senhor, por que ele acredita que a morte é só um sono, por que ele acredita que alguns alimentos são impróprios, outros são limpos. Enfim, o adventista precisa ter a resposta para dar da sua fé, da sua crença. Quando cada adventista tiver a sua resposta, tiver a sua maneira de se defender, de explicar por que acredita nessa mensagem, os outros vão ver segurança em nossa maneira de falar. Vão ver que desde a criança até a pessoa mais idosa, todo mundo tem domínio daquilo que professa, daquilo que crê. Que a igreja para os adventistas não é só um clube, não é só um lugar onde a pessoa vai, vê os amigos e volta para casa só assistindo um culto. As pessoas vão ver que a igreja faz a diferença na vida daqueles membros, porque eles saem melhores do que eles entraram. São um testemunho para as outras pessoas, são um exemplo de cidadão, são um exemplo de familiar, exemplo de amigo, exemplo de vizinho, e ainda por cima tem uma mensagem que transformou a vida deles, que transforma a vida de quem está ouvindo, e que eles se ensinam com tanta segurança e dá vontade de ser que nem eles, só para poder fazer o que eles fazem. Então, gente, nós temos essa responsabilidade. Nós temos esse peso na nossa vida. E não deve ser um fardo. Não devemos encarar isso como um fardo. Devemos encarar isso como um privilégio. Como um privilégio. As pessoas que são embaixadoras do Brasil, os famosos que são embaixadores do Brasil, eles não carregam isso como se fosse uma maldição. E droga, eu sou um embaixador do Brasil, eu sou um representante do Brasil no exterior. Não. Toda vez que uma pessoa é escolhida como embaixador do Brasil, a pessoa encara isso como um orgulho, como uma felicidade. Nossa, tantas pessoas, eu fui escolhido para representar o Brasil, seja no futebol, seja na música, seja na dança, seja no qualquer lugar do mundo que o brasileiro é escolhido como representante, ele se sente honrado, ele se emociona. E você é representante do Rei do Universo, onde quer que você vá. Amém. Quando você vai em missão ao supermercado, em missão ao barbeiro, em missão à escola, você é um representante, é um embaixador do reino do céu. Então haja dessa maneira. Que você possa trazer um pedacinho do céu, onde quer que você esteja. Que você possa trazer o caráter de Deus na sua vida e a mensagem da Bíblia nas suas palavras. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado sobre essa lição de hoje. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos escolher como teus representantes. Que nós possamos, Senhor, ser santos como tu és santo. Amém. Que nós possamos ter a mansidão que vem de ti. Que o teu caráter, que as tuas qualidades, que a tua maneira de agir possa ser vista em nossa vida. Para que os outros possam ver a diferença que faz pertencer aos teus filhos, pertencer à tua igreja e contemplarmos e falarmos com o Senhor todos os dias. Amém. Fica conosco, com a pessoa estudo do livro Ouça Pedir Mais, possamos aprender mais sobre a oração intercessória e também sobre como falar contigo. Em nome de Jesus. Amém. E vou passar o livro a Cunha.